Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Me chamo João Aristides, estou aqui no canal Palavra de Fé Cristã e gostaria de pedir aos irmãos que viessem se inscrever no canal, venham compartilhar e deixe também o seu comentário e seu like. E nesse momento eu gostaria de deixar uma palavra que se encontra em João capítulo 14, versículo 13 e 14. Jesus então ele consola os seus discípulos. Quantos de nós neste momento estamos precisando então ser consolado pelo nosso Pai, que é Jesus Cristo, Então nós entendemos aqui que também os discípulos também passaram então por dificuldade, passaram então por alguns problemas, do qual Jesus ele consola os seus discípulos. Então em João capítulo 14, versículo 13 e 14 diz a palavra de Deus: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então essas palavras elas são então de Jesus Cristo consolando então os seus discípulos, E também serve para nós nos dias de hoje, que nós devemos pedir então para Deus, pedir em oração para Jesus Cristo, pedindo então em nome de Jesus, e o Pai o atende. Então toda vez que nós oramos em nome de Jesus Cristo, e assim então o Pai, que é Deus, então ele vai então nos atender, vai ouvir as nossas orações, então para que o próprio Deus ele seja glorificado, através então daquilo do qual nós estamos pedindo, Então, muitas vezes, nós pedimos e não recebemos, porque às vezes nós não estamos na vontade de Deus. Às vezes a vontade de Deus, é outra. Muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo, talvez, dependendo do que for, não é da vontade de Deus, porque talvez aquilo vai nos trazer prejuízo no futuro. Então, nesse caso, então Deus ele não nos atende, Porque tem que ser de acordo com a vontade de Deus, porque Ele sabe o presente e Ele sabe também o futuro, Então, nesse momento que nós pedimos, para Deus, é um momento certo, então no momento certo, nós devemos pedir, então, em nome de Jesus Cristo, porque há poder no nome de Jesus, Há poder para curar, há poder para libertar, e há poder também para nos dar a vitória do qual nós estamos pedindo para Ele, porque no nome de Jesus Cristo, é um nome acima de todas as coisas, um nome de poder, Então, se você precisa então de um milagre, você deve então orar em nome de Jesus para que o Pai, que é Deus, venha então atender. Então ore e peça em nome de Jesus, então, e creia, E creia que Deus pode então te abençoar, pois nós nunca devemos então desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos ou de nossas vitórias, seja então ela cura, ou seja um problema financeiro, ou um sonho de carreira profissional, nós devemos então nos manter em oração. Em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, Jesus então ele nos orienta ali então para que nós venhamos a pedir e buscar a presença de Deus, venha pedir e buscar aquilo do qual nós necessitamos, porque se nós bater na porta, a porta se abrirá, Então essa função é a função da oração,
né? Então nós devemos então orar para que então essa porta venha a se abrir. Nós devemos orar então em nosso secreto, né, com Jesus Cristo, né? Pois todo aquele que pede, ele recebe. Todo o que busca, ele encontra, né? Então qual entre nós, né, que o nosso filho, né, venha nos pedir pão e nós damos para eles então uma pedra? Qual de nós então que nosso filho venha pedir então um peixe e nós damos então para ele uma cobra, né? Então, ora então, se nós, né, que somos pessoas más, nós tentamos dar o melhor para os nossos filhos, imagina então o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, o que Ele pode então nos dar, né? Então, com certeza, Ele vai nos dar algo muito melhor do qual nós estamos pedindo para Ele, né? Então, ainda que nós, né, que você está pedindo para Deus, né, você continua então pedindo com fé, né, com alegria, né, e você venha esperar o momento certo, que Deus, ele sabe o momento certo de nos abençoar. Em Lucas capítulo 18:35, ali também nós temos uma história então de fé, uma história, né, que venha que abençoe, que venha nos ensinar então, né, como nós devemos agir, né, na presença de Deus, né? E acontecendo então que Jesus, né, se aproximando de Jericó, tinha ali um cego sentado pedindo esmolas no caminho, né? Então ele, ouvindo então o barulho, né, que nesse momento Jesus Cristo estava passando, uma multidão então acompanhava Jesus Cristo, e ele, ouvindo esse barulho, ele pergunta então para alguém ali o que estava ali acontecendo. Então essa pessoa responde para ele, né, que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então nesse momento, então, o cego de Jericó, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então aquelas pessoas ali pediam para que ele ficasse quieto, né? Mas ele insistia e gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aqui então é uma grande lição para nós, né? Muitos então podem dizer para ti que não adianta orar mais, que você pode desistir, que já é tarde, né? Mas esse cego aqui, mesmo as pessoas repreendendo ele, mesmo as pessoas dizendo para que ele ficasse quieto, ele insistia, ele gritava mais alto ainda. Isso nos ensina então, né, que nós oramos e nós não recebemos, então nós devemos então aclamar a Jesus mais ainda, aumentar mais a nossa oração em clamor a Jesus, para que ele venha então a nos ouvir, para que ele venha então nos abençoar. Então esse homem cego, ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo, ouvindo o clamor deste homem, Jesus Cristo então ele para e diz para aquelas pessoas: traga ele até a mim. Então aquelas pessoas do qual estava mandando que ele ficasse quieto, eles tiveram então que pegar esse homem, né, e trazer até Jesus Cristo, né? Então Jesus Cristo pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? E ele disse: eu quero ver. Então Jesus Cristo diz para ele: então veja, porque a tua fé te salvou, né? Então nós notamos aqui então que mesmo que Jesus estava vendo então que ele era um homem cego, mesmo que Jesus sabia da situação daquele homem, Jesus ainda então
pergunta para ele: o que tu queres que eu te faça? Então, neste momento, Jesus está perguntando para mim, para você: o que tu queres que eu te faça? Coloque então a tua situação na presença de Deus, e eu creio então que Deus, da mesma forma que Deus deu a vitória para esse homem, Ele vai dar a vitória então para você e para mim, né? Então, Deus, Ele tem misericórdia então de nós, né? Então, imagina então, né, esse homem então que era cego a vida toda ali, se humilhando, né, pedindo esmola, né? Então esse homem agora ele agora começa a ver, né? Então ele tem essa grande vitória, e diz então que esse homem ele seguiu Jesus e louvando a Deus. E a multidão, então, eles vendo, então, aquele homem sendo curado, vendo, então, aquele homem, então, né, louvando a Deus devido, né, à sua cura, eles também começaram, então, a louvar ao Senhor e dar glórias a Deus. Então, nesse momento, né, nós entendemos, então, que o segredo, então, da nossa vitória é continuar em oração. É não desistir então do nosso propósito, não desistir de nossa fé, né, e nós continuar então orando para que Deus, né, venha nos ouvir, para que Deus venha atender então né, o nosso pedido, né, de oração, né, e que venha então nos dar a nossa vitória. Então gostaria de convidar os irmãos, as irmãs, para que viessem então orar juntamente comigo. Coloque os teus problemas na presença de Deus. Diga a Ele, então, né, o quanto você quer, então, ser abençoado. Da mesma forma que esse cego, ele foi curado, se você tiver uma enfermidade, né, eu acredito que Deus, ele era Deus ontem, Ele é hoje, Ele vai ser sempre. Então, se Ele curava naquela época, Ele cura ainda nos dias de hoje. Vamos orar então. Deus Pai, nós nos colocamos, Senhor, em Tua presença neste momento. Ó Senhor, multiplica a nossa fé, Senhor, que nós venhamos, Senhor Jesus, a crer mais, Senhor, no Teu manifestar, no manifestar do Teu poder, Pai. Venha, Senhor Jesus, a curar o irmão, a irmã que está comigo neste momento orando, Senhor. Dê para ele ou para ela, Pai, a vitória da cura. Ô Senhor Jesus, venha abençoar, venha entrar, Senhor Jesus, nos hospitais, Senhor, nas UPA, Pai. Ô Senhor, leve para eles, Pai, a cura, Pai, a saúde, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu creio no milagre. Seja esse, Senhor, um milagre financeiro, seja esse um milagre de família, seja esse um milagre de cura, Pai, porque Tu é Deus, Tu é Pai e Tu é o Deus de maravilha. Então nós Te agradecemos, Senhor, e nós Te louvamos em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão, minha irmã, que Deus venha te abençoar neste momento. Venha meditar nessa palavra, porque no nome de Jesus há poder, né? Então, no nome de Jesus, Ele pode, então, nos abençoar e Ele pode dar a vitória do qual vocês estão pedindo. Então, talvez eu venha nesse momento aqui como um profeta de Deus para dizer: clama a Deus e Ele vai te ouvir e Ele vai te dar a tua vitória. Em nome de Jesus Cristo eu agradeço. Amém.